Tribunal Judicial da cidade de Quelimane absolve o técnico da Comissão Distrital de Eleições de Quelimane por insuficiência de prova. Polícia da República de Moçambique, na Zambésia, deteve 2 membros do partido Podemos acusados de agitação durante a manifestação do dia 21 de outubro corrente. Festival de Zalala sem datas para sua realização. Já pensou em publicitar a sua marca e por apenas um clique ver o seu produto viajar além fronteiras? Aqui, no Diário da Zambésia, damos asas ao teu negócio. Venha anunciar a sua marca e ver o seu nome prosperar por muito menos. Contacte-nos pelo 87 92 90 123 ou pelo 84 93 52 441. Diário da Zambésia, crescendo consigo. Queridos internautas e seguidores do canal Diário da Zambésia, começa assim o informativo provincial, edição de quarta-feira. O Tribunal Judicial da cidade de Quelimane absolve o técnico da Comissão Distrital de Eleições, Barros Antônio, por insuficiência de provas. Entretanto, a Renamo sente-se injustiçada e diz recorrer da sentença. A juíza da primeira secção do Tribunal Judicial da cidade de Quelimane disse não haver matéria suficiente para condenar o técnico da Comissão Distrital de Eleições, Barros Antônio. Primeiro é de lamentar o posicionamento de alguns acadêmicos acreditados, julgo eu, por nós, algumas formações políticas, que em relação aos fatos ilícitos não fazem uma análise profunda dos fatos para servir de facto que foi ilícito. Dado a isto, acaba culminando em danos. Ainda não estou bem. Por quê? As pessoas não têm acesso às mídias. Praticamente o meu nome não está bem. Onde eu ando, as pessoas não acreditam que sou inocentado e não pratiquei o ato. Então, dado a isto, a pessoa indicada ou a pessoa indicada que é meu advogado terá que levar no caso e dar passo subsequente. Entretanto, a parte queixosa, neste caso a Renamo, fala de injustiça e também ameaça recorrer da sentença. Nós, como Partido Renamo, sabemos que esses processos são viciados, têm problemas e as pessoas que são testemunhas, e nós mostramos factos, existem evidências. A inocência do arguido para nós é um pouco pesado e caricato perceber porque que houve esta situação. E isso nos requer recursos e para voltar a submeter, para apurar mais provas, mais evidências deste processo, para não deixarmos estas pessoas assim como são. Lembre-se que Barros Antônio era acusado de ter depositado 117 votos numa urna no armazém do STAI, nesta cidade, um dia depois das eleições gerais de 9 de outubro corrente. Sobre a manifestação desta segunda-feira, convocada por Venâncio Mondlane, em Quelimane, 2 membros do partido Podemos foram detidos acusados de serem agitadores. Mas a Polícia da República de Moçambique, na Zambésia, nega ter detido qualquer membro do partido Podemos. Os 2 membros do Podemos detidos numa das celas em Quelimane, cujo um deles é Dionísio, gerente em Balapoço, porta-voz do partido, são tidos como os cabecilhas da manifestação, embora a polícia tenha impedido a marcha. Fontes daquela formação política bem posicionadas afirmaram que não encontraram motivos que levaram os seus colegas às celas, mas garantiram que o seu jurista está a trabalhar no caso. Polícias que dizem que não foi aberto um processo, mas chamamos um advogado da cidade da Zambésia, que era para poder entender, né, o que se passava. Eles disseram que o caso já foi tão avante e que já se passou um processo que é para ser ouvido na Procuradoria, isto no intervalo da manhã ou depois da manhã.
Entretanto, a polícia da República de Moçambique, na Zambésia, nega ter detido algum membro do partido que suporta Venâncio Mondlane à presidência da República. Bom, esta informação ainda não nos consta. Poderíamos, em algum momento, fazer um levantamento, mas não constitui verdade de que haja alguma detenção, dado que, como eu disse, a nossa província caracterizou-se por uma calmia total. Vocês foram testemunhas desde as primeiras horas em que a nossa cidade em particular estava calma e que as pessoas em algum momento tinham algum receio de sair para levar a cabo as suas atividades cotidianas. Mas graças à presença policial em todos os pontos, parte dos cidadãos foram saindo e as atividades decorreram sem sobressaltos. É uma detenção que está a dar muito o que falar, porque tal como avançamos, em Quilimane não houve nenhuma manifestação nesta segunda-feira. Ainda na política, bispos católicos de Moçambique quebram o silêncio e se pronunciam sobre as eleições gerais de 9 de outubro corrente. A organização que congrega os bispos da Igreja Católica em Moçambique quebrou o silêncio e falou da alegada fraude eleitoral verificada nas eleições gerais de 9 de outubro de 2024. No seu comunicado, os católicos começaram por dizer que no rescaldo eleitoral, mais uma vez, se fez o recurso à violência e agora manchado com uma cobarde emboscada como forma de calar, se não a verdade, pelo menos a democracia. Lê-se. Os bispos não deixaram de lamentar o assassinato do advogado principal de Venâncio Mondlane, Elvino Dias, e do mandatário nacional do Podemos, Paulo Gwambe. Condenamos o assassinato bárbaro de duas figuras políticas, a relembrar com evidência, com semelhanças no método, outros assassinatos de figuras públicas ou da sociedade civil, também ligadas a partidos da oposição, ocorridos na sequência das anteriores eleições. Estamos a citar o documento. As entidades religiosas foram mais longe ao afirmar que repetiram-se enchimentos de urnas, editais forjados e tantas outras formas de encobrir a verdade. As irregularidades e fraudes a grosso modo de impunimento prático reforçaram a falta de confiança nos órgãos eleitorais, nos dirigentes que abdicam da sua dignidade e desprezam a verdade e sentido de serviço que deveria nortear aqueles a que o povo confia o seu voto. Escreveram. De referir que espera-se que a Comissão Nacional de Eleições divulgue os resultados eleitorais ainda esta semana. Internautas e seguidores, é a altura de observarmos uma breve pausa. Não saia daí, nós voltamos com mais notícias. Na JogaBet, tu podes apostar na tua equipe favorita, no teu desporto favorito, fazer muita mola no teu jogador favorito. Alô, ainda temos lotaria e muitos jogos virtuais. Esquece! Ou pode ser um simples apostador, a escolha é tua. JogaBet é de Moz, não falha nada. If I wanted you to help me, I'd have gone to you myself. And if I let you on, I'm sorry, but you need to let it go, because I'm begging for a thread that you had severed long ago. Uma notícia pode ir mais além. Aqui procuramos entender com quem sabe. Buscamos mais elementos que você precisa saber. Revelamos factos inéditos. Colhemos sentimentos, desabafos, alegria, tudo ao pormenor. A reportagem DZ revela-lhe tudo.
Voltamos para a segunda e última parte do nosso bloco noticioso. Continue seguindo as nossas páginas nas plataformas YouTube e Facebook Diário da Zambésia. Sobre o assassinato bárbaro de Elvino Dias, na Zambésia, os familiares do advogado de Venâncio Mondlane exigem que se faça justiça. Em Quelimane, amigos e colegas de Elvino Dias estiveram concentrados na casa da sua família para prestar homenagem ao principal conselheiro jurídico do candidato presidencial Venâncio Mondlane, morto a tiros na madrugada deste sábado. Está lá no fundo a concentração dos amigos e familiares, bem como também colegas, a prestar homenagem de Elvino Dias, assassinado na semana finda na cidade de Maputo. Hoje, como dia marcado para o seu funeral, esta concentração que alguns seus colegas, estão a dizer da Ordem dos Advogados de Moçambique ao nível da província da Zambésia, estão neste momento concentrados, a Ordem se juntou, queria dizer, com a família do Elvino Dias para prestar esta homenagem. Mas, entretanto, as mensagens da família, tanto como da Ordem dos Advogados, indicam que repudiam este ato macabro que culminou com o assassinato do Elvino Dias e que esperam que a justiça seja feita dentro dos seus parâmetros legais. É uma ameaça à profissão e acreditamos que esta situação seja devidamente esclarecida para que situações iguais não aconteçam, né? É verdade que tivemos o pronunciamento do porta-voz da polícia que dizia que foi por questões passionais. Esperamos que a polícia esclareça o que significa isto. Mas para todos os efeitos, nós como advogados sentimos constrangidos e achamos que isto tem pouco a ver com a profissão. Os familiares estão inconsoláveis e esperam que a justiça seja feita. Nós perdemos um cabecilha da família, um irmão, amigo, filho, pai. E, além de nos conformarmos porque ele já se foi, além de dizer talvez que a justiça seja feita, apesar do Moçambique de hoje, mas nós pedimos que a justiça seja feita para quem é de direito. De referir que os restos mortais de Elvino Dias foram enterrar esta quarta-feira no cemitério de Michafutene, na cidade de Maputo. Continuando com as notícias na cultura, o diretor provincial de Cultura e Turismo na Zambésia alega que ainda não tem permissão para falar sobre o Festival de Zalala para este ano. O Festival de Zalala é um evento turístico da província da Zambésia que chega a juntar centenas de pessoas, entre nacionais e estrangeiros. Entretanto, quando questionamos ao diretor provincial da Cultura e Turismo nesta parcela do país sobre os preparativos, a resposta foi curta. Ainda não tenho permissão, só daqui a uma semana vamos começar a falar sobre isso. Mas deixou uma certeza. Mas está em vista. Refere-se que o Festival de Zalala começou em 2007 e nunca mais parou, senão durante a pandemia da Covid-19. É com o pronunciamento do diretor de Cultura que colocamos um ponto final ao informativo provincial, com promessa de cá estarmos amanhã à mesma hora com mais notícias de seu interesse. Boa noite e obrigada pela audiência.